isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. O nosso Deus se faz presente, sim ou não? Amém. Amém, glória a Jesus. Louvemos ao Senhor pela essa grandeza, essa bondade que é só dele. Aleluia. Mas ele quer que nós andemos na condição dele. Já imaginou isso? Ele quer que nós andemos na condição dele, sermos igual a ele. Por isso que nós temos que largar a mão de religião. Eu não venho aqui para ensinar religião. Aliás, eu venho para denunciar a religião e ensinar a verdade para que nós possamos receber do nosso Deus tudo o que nós precisamos. Porque o diabo não tem que segurar nada. Ele é um ser derrotado, já foi derrotado. Lá na cruz, a hora que Jesus morreu, ele já foi derrotado. Já foi dado a condição dele, de trevas para sempre. Tá? Agora, eu posso abrir a porta para o diabo e ele vem na minha vida. Isso aí pode, né? Então, nós temos que aprender cada dia mais sobre a verdade, a nossa condição em Cristo Jesus, a nossa identidade que nós temos agora, que é a mesma de Cristo Jesus, e andarmos nela, não nas coisas carnais, porque é aí que nós abrimos as portas para o diabo, certo? Mas o nosso Deus, ele é eternamente bom, nós temos que buscar o Espírito Santo para termos a revelação da bondade de Deus, que é isso que eu vou ensinar hoje. Tá? Porque Deus não segura nada da sua vida. Deus, quando diz que Deus prova, mas não é que Deus está mandando um castigo ou sentado, você está merecendo. Isso não existe. Isso é coisa maligna, isso é religião. Deus não faz isso. Então nós precisamos conhecer muito o caráter do nosso Deus, e isso é através do Espírito Santo. É Ele que revela, através da palavra de Deus, a bondade de Deus, que Ele não deixa um minuto, uma fração de segundo ser bom. Mesmo porque nós nem estamos no fim do milênio, nem chegou o milênio ainda. Que é quando Ele vai resolver toda a história e acabou e vai ser o que é certo para sempre. Então vamos juntos? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar? Então, Deus abençoe o seu coração nessa tarde. Fique à vontade aí, né, nessa presença que Deus se faz aqui, sabe? Fique desarmado de tudo que você trouxe da sua casa, desses dias e do que você tem no seu coração, para que você possa receber tudo que Deus tem para te dar. É maravilhoso o que Deus tem para nos dar e para fazer nas nossas vidas, tá? Por isso que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 27, e eu vou falar agora da bondade de Deus que transforma vidas, tá? Porque se você tiver a revelação da bondade de Deus, esta condição da bondade dele vai transformar a sua vida. Sabe por quê? Você tem que focalizar a bondade de Deus. Mas como que você vai focalizar a bondade de Deus? Você tem que estudar a Bíblia. Todas as passagens que falam da bondade de Deus. Meditar na bondade de Deus. Pensar naquilo. Colocar os seus olhos nesta condição que Ele é. Mas como que é colocar meus olhos nessa condição que é a bondade? Na Bíblia, nos versículos, no que ele diz que ele é e o que ele faz. É isso que é pôr os olhos. Porque às vezes a pessoa fica tão em dúvida, porque quer fórmulas, quer, sei lá, direção muito exata de como que é a vida espiritual, que confunde. Mas eu vou pôr meus olhos aonde? Porque a Bíblia diz que é para você pôr os seus olhos nele.
Mas aqui, leia o versículo. É assim que você põe seus olhos nele. Olha aí. Tá? Então, você tem que pegar os versículos. Escreva. Nem se forem 100 versículos. Escreva e vai falando. Pega um tempo, vai lendo aquilo, vai falando, pensa, medita, ora em línguas. Sua vida vai mudar. Tá? Porque a religião só estraga o cristão. Porque põe uma condição tão impossível que a gente acha assim sempre. Ah, Deus não vai fazer, né? Porque afinal eu não sou assim, não estou tão, né, em cima daquilo que eu deveria estar fazendo. Eu sou negligente. Aí vem as condenações. Deus, ninguém merece, é Jesus. Tá? É você saber se posicionar em Deus e não dar entrada para o diabo. Então, nós precisamos da palavra de Deus, porque, veja, se eu não vou buscar na Bíblia que jeito que Deus é bom, o que ele fala dessa bondade dele, eu começo a pensar diferente. Então, é por isso que as pessoas, tem gente que está tão desanimada, vocês não conhecem gente que está desanimada na vida? Desincha a vida, que até já desistiu, que não vê a esperança, sabe? E acha que tudo já está destruído, que não vai acontecer mais nada. Perde a força para viver, não tem mais assim ilusão, ânimo, esperança. Vocês não conhecem? Tem gente que larga a mão, acontece um negócio, a pessoa cai. Fica, gente, assim, uma pessoa sem vida, negativa, né? Então, essas pessoas não são boas companhias, tá? Você precisa tomar cuidado para você não se contaminar com as conversas, porque isso é espírito maligno, são trevas. Então, você precisa saber lidar com isso. Quando você for, você tem que ir com a luz para combater. Cada negatividade, você vai com a luz, que são as armas espirituais, ok? Para isso não entrar dentro de você, tá? Porque justamente essas pessoas não conhecem a Deus. E o jeito que elas conhecem Deus é errado. Foi ensinado errado. Então, acha que Deus, sabe, está assim, num lugar, nem sei onde. Não sei onde que Deus está. Sei lá, diz que é no céu lá para cima, eu não sei. Acho que ele nem está me vendo, ele nunca nem me viu. Então, é o ensino errado. Foi ensinado coisa errada para essas pessoas, tá? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração. Para que no nosso coração esteja o coração de Deus. Pensa nisso. Por isso que nós nascemos de novo. Então, tem que mudar todo o nosso pensamento. Por isso que a gente deixa de receber coisa de Deus. Porque a gente fica achando coisa difícil, porque a gente está pondo o parâmetro na nossa fraqueza, na nossa condição, que nós não temos jeito. Já tentamos, não foi para frente. Então, não é assim. Nós temos que buscar a palavra de Deus para esse coração de Deus estar no nosso coração. Essa bondade, porque nós temos que obedecer o que Deus é e fazer igual, gente. É aí essa chave, a chave é essa. Tá valendo? E nós só conseguimos se nós temos a revelação e ficamos na presença dele, para fazer o que ele quer. Se eu fizer exatamente o que ele está falando, não tem como o diabo segurar as minhas bênçãos, porque Deus não segura a bênção. Deus não segura a bênção, é bom você saber disso. Ele não está segurando nada. Ah, é para o fim do ano. Não, não tem fim do ano. Já está consumado, lembra que a gente estudou? Já foi feito, já está feito, é só entrar nesse lugar. Então, veja o que é a religião e o que é o pensamento errado. Então, nós temos que cuidar do nosso coração para que nós tenhamos essa revelação da bondade de Deus. Por isso que temos que estudar a Bíblia. Você não vai viver nesse lugar da bondade de Deus só de escutar isso aqui, pronto. Ah, não é assim. Hoje você se anima, mas amanhã vem uma situação, você já esqueceu da bondade de Deus, porque você está envolvido com a situação, você esquece da bondade de Deus, já acabou a força. Acabou. Então, tá valendo isso? Por isso que você tem que estudar a Bíblia.
Você tem que falar os versículos que falam da bondade de Deus, para que você seja transformado na sua mente, e então você aceita a bondade dele e recebe a resposta da sua oração. Pensa nisso. Porque você que está pondo limite e barreira e fazendo uma fortaleza, lembra que a gente estudou da fortaleza? Que é onde o diabo mora? Fortaleza na mente? É por isso, porque está pensando errado. Então, o diabo lança um pensamento, porque na hora eu não fui atrás de ver, estudar essa bondade, a situação vem, eu esqueci que Deus é bom. Eu já nem sei mais o que eu vou fazer. Então, eu começo a pensar errado contra o conhecimento de Cristo Jesus. Lembra? 2 Coríntios capítulo 10. Vocês estão acompanhando isso? Que é onde o diabo entra, fica morando na fortaleza, escondido de Deus, para me prejudicar, acabar com a minha vida. E eu fico achando que Deus, ele está esperando. Ele não está esperando nada, ele está pronto. Ele não vai ainda manejar com a solução, a resposta. Não, já está feito. Está consumado, ele fez. E eu recebi a nova natureza, a natureza de Deus eu recebi, para eu ter o que ele tem para me dar. Vocês estão acompanhando? É muito mais fácil do que essa maldita religião. É muito mais fácil. Só que você precisa ficar na presença de Deus. Você precisa estar com ele para modificar o seu pensamento, para transformar o seu pensamento, tá? Porque nós vamos ter que aprender, então, através dessa bondade de Deus, que a Bíblia vai nos ensinar, o Espírito Santo vai revelar, que nessa bondade inclui fidelidade, inclui prosperidade, inclui segurança, inclui cura divina. Bom, inclui tudo nessa bondade de Deus. Misericórdia. Tá? Porque às vezes a gente pensa que Deus não tem misericórdia. Olha o que me aconteceu. Uai, não foi Deus que mandou. Deus jamais manda nada de ruim. Mas por que ele não fez? Ué, não fez porque eu dei entrada para o diabo. O meu modo errado de pensar é aonde o diabo está escondido. Eu deixei, por ignorância. Vocês estão me acompanhando? Então, por isso que vocês têm que se aprofundar na palavra, porque ela é a condição de Deus para nós ficarmos livres de tudo que nos separa de Deus, que é o nosso pensamento errado, a mente. Por isso, Romanos 12, versículo 2, né? Não aceite essa condição do mundo nos seus pensamentos, mas buscai a renovação da sua mente com a palavra de Deus e transformai a sua mente. Não é isso? Não é para você ficar pensando contra a palavra de Deus. Então, pensar contra a palavra de Deus é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 a 5. São as fortalezas que estão na nossa mente pelo modo errado de pensar, que o diabo é que lança. Tipo, sabe, isso aí não vai dar, eu já até desanimei. Desanimou porque você não conhece a bondade de Deus. Você acha que não vai ter jeito, você acha que Deus não está te ouvindo. Ele ouviu na hora que você pediu. Nós temos vários exemplos, inclusive o de Daniel, que ele orou e pediu, e ele jejuou 21 dias. Aí que o anjo veio e falou com ele, Miguel, que é o que luta, né, com as trevas, e falou, na hora a sua oração foi atendida. E tem mais, tem aqui na palavra de Deus, que diz que quando nós oramos, Deus sai correndo com os seus carros, seus anjos, para nos atender antes que terminemos de orar. Está escrito isso, você sabe, você já leu. Quer dizer, mas você esquece na hora que vem a dificuldade, porque ainda a mente não está renovada, nem transformada, e você fica achando que está certo tudo isso. Você tem que combater o mal, é guerra todo dia. Tá? Então, é isso que é importante, estudar essa bondade de Deus para que nós estejamos livres. Veja então, Salmo 27,
versículo 20, Salmo 27, versículo 13. É isso aí. Então, diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi está falando isso por todas as dificuldades que esse homem passou. Nós sabemos que a vida dele foi guerra sem parar, né? E principalmente, né, do rei que queria matá-lo, era todo dia, foram anos e anos ele sendo perseguido de morte. Anos e anos. Então não foi fácil. E ele quis dizer aqui: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quer dizer, ele quis dizer o quê? Eu espero que o meu coração não caia. Você entende isso? Da presença de Deus. Na verdade, é isso que ele estava querendo dizer. Eu espero que o meu coração não caia, mas eu creio que eu vou ver a bondade de Deus na minha vida. Vocês estão acompanhando? Então, isso é importante. Por isso que você pensa lá nas suas situações, se você às vezes não está confundido em pensar que Deus nem está ouvindo as suas orações. Ou, será que Ele é tão bom assim como Ele diz? Então, isso é maligno. Isso é do diabo. Não é que você vai achar que Deus é maligno, mas, tipo, Deus não fez. Claro que Ele já fez. Você é que abriu porta para o diabo. Não teve como. Está valendo isso, né? É bom a gente saber. Porque o diabo, ele entra nesta condição e nos faz pensar errado. É lá que ele mora para me derrotar. E eu pensando daquele jeito, Deus não tem nada para fazer comigo. Não pode. Porque eu que tenho que manobrar isso aí. Você que tem que agir. Isso é coisa sua, não é de Deus. Ele, como eu já falei a semana passada, acho que foi no domingo, que eu disse: Deus não vai entrar agora na sua mente e falar: não, pode deixar que eu vou resolver e vou tirar esse pensamento errado. Não, não é isso que ele falou quando eu ensinei Filipenses capítulo 4, versículo 6. Que não andeis ansiosos. Mas no versículo 8, veja o que você pensa. Só em louvores, coisas boas, coisas corretas, coisas que são de Deus, coisas amáveis, etc. É isso para pensar. Então, Deus não falou: olha, mas pode deixar que você, nessa confusão, eu vou agir na sua mente. Não, Ele está querendo dizer que é para você mudar a sua mente. Se não é para você andar ansioso, é para você pensar desse jeito, muda a sua mente. Você tem que colocar a sua vida na palavra de Deus. Para Deus consertar a sua vida. Porque sabe o que é a religião e o engano de Satanás? É horrível, porque a gente entra num marasma na vida e vai levando, cego não sabe se é para a direita ou para a esquerda. E nós somos assim espiritualmente, tá? Quando nós não temos a luz da palavra de Deus iluminando os nossos pensamentos, os desejos, coisas que não podem estar lá. Então, a pessoa fica achando que está tudo bem e não está. Estão me acompanhando? Você vai ter que ver isso na sua vida. Não, peraí, não está tão boa a sua vida assim. Não é porque você pagou a conta, você tem lá onde morar, e você tem a sua condição aí que você está vivendo, afinal, então está tudo certo. Não, não está tudo certo. Você tem que ser despertado espiritualmente. Esse é o avivamento desses últimos dias. Tá? Avivamento não é igual de antes, é esse daí, da doutrina sã. Com mente sã. A doutrina verdadeira com a mente sã. Essa é o avivamento, tá? Então, eu oro a Deus, nosso Pai, que Ele abra os seus ouvidos espirituais e que você preste muita atenção no que eu vou ensinar aqui hoje. Que o seu coração esteja aberto para receber tudo o que Deus vai falar, que o que Ele é, que você tem que ser, para que você seja abençoado. E você vai, então, combater toda a ideia e doutrina religiosa em nome de Jesus. Amém? Então, Mateus 5, veja isso lá. Mateus 5. Você não acha que é bom aprender? Porque quando você aprende, você tem com que lidar, né? Agora, se você não aprende, você fica aí, né?
Por acaso vocês já estão lidando com alguma coisa? Hein? Que vocês estão recebendo aqui? Ou engaveta a hora que chega em casa? Senão, não, sabe, não vai mudar a sua vida, né? Você vai ficar desse jeito. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 44, presta bem atenção no que Jesus está falando aqui. É pesado isso, hein? É pesado, você vai ter que aguentar. E não adianta ficar chocado, não. É isso aí. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso aqui é o sermão da montanha. E isso é muito importante. Jesus está falando aqui, tá? Mas parece até impossível, né? De fazer isso daqui. Por nós mesmos, espera aí. Se você recebeu uma ofensa hoje de alguém, que você ficou muito machucado, sabe? Que aquilo está doendo até agora e ainda está te prejudicando. Isso aqui é difícil. Você vê que com a sua força você não pode, mas não é com a sua força. Eu, com a minha força, não posso fazer isso. Não posso perdoar ninguém, amar ninguém. Nem você. Mas Jesus não está falando isso para nós fazermos com a nossa força. Isso é algo sobrenatural, que vem de Deus. Por isso que nós temos um espírito nascido de novo. Nós temos que ir mudando, conforme está escrito lá em Coríntios, de glória em glória, mais um pedaço. Vamos mudando mais um pouco. Mais um pouco, vamos mudando. Não é para ficar aquela pessoa. Hein? É para renovar. Não é para envelhecer, enrugar e ficar trevas. Não é para ficar isso. Por isso que nós nascemos de novo. Estão me acompanhando? É para renovar. Como a juventude da águia. Vida nova, que nasceu de novo. Isso aí. Então, tá? Porque acontece o quê? Ninguém quer ser amaldiçoado, né? Ninguém quer. E depois, na mesma hora, ter que abençoar. Mesma coisa, você é apedrejar e você começar a abençoar. Com a sua força, você não vai conseguir. Nunca. Mas Jesus está falando, vamos ler de novo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ah, mas aquela pessoa me odeia. Ah, mas eu tenho que amar essa pessoa que me odeia e ainda orar para ela? Ah, não, vai, faz favor. Ué, mas Jesus está falando. Sim, tem que amar, você vai ter que chegar nesse lugar. Porque Jesus fez isso por nós. Nós fomos daqueles que apedrejaram Jesus, esbofetearam, arrancaram a barba e mais, que enfiamos a lança no peito dele e que o crucificamos. Está valendo. E ele nos perdoou e nos amou e não falou um ar. Por isso que você tem que meditar isso, para Deus mudar o seu coração. Não é para ser pedra mais. É para ser um coração de amor de Deus. É possível com o Espírito Santo. Senão nós não conseguimos, não, porque nós ficamos cheios de rancor, de mágoa, de ódio, de conversinha. E quando parece que melhorou, lá vem o diabo lembrar e fazer você fazer um discurso do que me aconteceu. Ou não. Uhul! Não, põe fora, acabou. Vai ser bom o dia que você for querer contar a história que você já esqueceu todos os detalhes, aí acabou. Não é que você vai esquecer que você não está com amnésia, por favor, vamos entender. Porque senão aí é outra coisa, não tem a ver. Mas você vai querer falar isso, me maltratou, nem sei. Mas, sabe, foi horrível, mas nem sei. É isso aí, acabou. Você vai querer, você não tem detalhes mais, porque você perdoou, olha aí, é esse aí. Tá valendo. Tá? Porque quando tá cheio de detalhe, o negócio está fervendo. Então, vamos cuidar. Todo mundo sabe disso. Uhul! Jesus sabe também, mas esta é a única solução para resolver os problemas da nossa vida. Tá valendo isso? Tá? Então, só que é o seguinte, é isso que Deus faz com os inimigos dele. Exatamente isso. Ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas agora, veja o 45. Ai, meu Deus, o pior ainda. Vai ser mais pesado. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste,
Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas para os justos e injustos. Se nós quisermos ser filhos de Deus, Pai, nós temos que fazer isso. Não, eu quero que aquele lá seque. Carne. Não, aí caiu fora 100%. Tá de braço dado com o diabo, ele vai que vai. E não adianta orar com essa condição. Porque amanhã eu vou ensinar o que é abominação. Tá? É o oposto da bondade. E é bom você saber. Tá? O que é que Deus abomina? Tá valendo? Tá? Então, ele diz assim, bom, então essas pessoas aqui que me odeiam, eu tenho que amar, são bem essas. Você não acha que você vai ter que ficar mais tempo com Jesus, não? Passar um bom tempo com ele para pegar o que ele é, porque sozinho você não vai conseguir. Porque todo dia vem uma pisada no calo. Ou não? Vem um espinho, alfinetar. Como que você vai responder com isso? Porque vai vindo mágoa em cima de mágoa. Gente, é uma montanha onde o diabo, Satanás que mora. Fortaleza. Você está me acompanhando? Aí não vai receber de Deus. Mas Jesus está ensinando isso aqui. Tá? Então, porque é exatamente isso que Deus faz com os inimigos dele. Nós não somos inimigos dele porque nós nascemos de novo. Mas quem é ímpio, o mundo inteiro que não nasceu de Deus, é inimigo de Deus. E ele manda a chuva para que a plantação deles dê a colheita, para eles terem o que comer. E manda o sol também, para dar tudo certo para eles. Nossa, isso é fabuloso ou não? Então, nós temos que meditar. Agora, quando você começa a ficar na presença de Deus e começa a receber esse amor dele, você já começa a pensar como ele e já não quer o mal da pessoa, porque você consegue ver claramente quando é a sua carne e quando é o seu espírito. Porque, não, mas que... Você olha para a pessoa, o seu coração derrete. Né? Você tem misericórdia. Então, isso é um bom sinal. Agora, tem que cuidar com a parte carnal, que fica aflorada. Então, precisa cuidar, porque a gente anda por aí se contaminam. Então, precisa tomar bastante cuidado, para não ficar pensando coisa errada, tá? Então, veja... Deus é bom desse jeito. Olha, gente, ele ora pelo inimigo, porque Jesus está lá como sumo sacerdote no céu, diante de Deus Pai, tem intercessão para tudo, tem oração, e porque Deus quer abençoar. Ele acolhe as orações que nós fazemos para as pessoas que estão fazendo coisas malignas. Lembra que o pastor David falava assim, escuta, mas você tem coragem ou condição de sustentar o sangue de Jesus até essa pessoa se converter? Porque ela está acabando com a tua vida. Entendeu? Que era isso que ele queria dizer. O resto, eu que acrescentei para você entender, mas era isso. Você tem condição de sustentar o sangue de Jesus até a pessoa se converter? Quer dizer, você a ama, vai amar? Para esta pessoa se converter? Porque Deus está esperando a conversão dessa pessoa. Vocês estão me acompanhando? Então, você tem que interceder para essa pessoa, tá? Então, porque agora não é a hora que Deus está julgando o inimigo. Agora não, nós estamos vivendo o momento da graça. O julgamento vai ser no final do milênio, do reino de Cristo Jesus no milênio. Todo mundo já sabe disso. Então, aí é que vai haver o julgamento. Quem não quis, ele não pode salvar. Aí ele vai fazer definitivamente, tá? A separação eterna. Mas até então, até que Jesus venha, nós estamos vivendo a graça. O Espírito Santo está aqui. Então, é para nós andarmos na graça de Deus, tá?
Então, ele está dizendo para nós fazermos isso aqui, por quê? Porque nós temos que ser iguais a ele. É isso que ele está dizendo. Se você quer ser filho do vosso Pai Celeste, então você vai amar o seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem. Tá? Então é o seguinte, Deus, mas eu não estou conseguindo. Ai, Deus, tira isso de mim. Não, ele não vai tirar isso de você. É você que tem que lutar contra isso. Com as armas espirituais, tá valendo? Isso aí tem que ser abolido da sua vida. Completamente, para você ser filho do Pai Celeste, que é isso que ele está dizendo aqui, tá? Para nós sermos iguais a Ele, ao nosso Pai, que nos ama, que mandou Jesus para nos salvar. Tá? Porque todo dia nós temos que lidar com isso. Por isso que a pessoa fica um longo tempo sem ir na presença de Deus, isso vai aumentando. Porque todo dia acontece coisas que parece que não tem importância, mas sei lá, gente, você vai numa loja, você vai no posto de gasolina, no trânsito, no ônibus, no metrô, atravessar a rua, qualquer coisa, não precisa ser dentro de casa. As coisas estão acontecendo. Tá? E a gente vai ficando amargurado. Não pode. Isso é quem não conhece a bondade de Deus. Então, o primeiro que aparece depois disso, nós, pá. Deus está vendo, está anotando. Não pode. Né, gente? Então, nós estamos vivendo nesse momento que é excelente nós cuidarmos do nosso coração para enquanto aguardamos a vinda de Jesus, porque nós temos que estar irrepreensíveis, como diz. Mas é dessa maneira. Você tem que orar em línguas, você tem que ler a Bíblia, estudar, você tem que adorar o Senhor, se colocando lá, porque todo dia o Espírito Santo vai começar a mostrar você para você, aí que é chato. Não, eu gosto que me mostre o outro, eu estou lendo, isso aqui é para aquela pessoa. Falei para todo mundo agora. Essa pessoa está precisando. Nem sei, acho que eu vou mandar um recado. Não, Deus está falando com você, não é com aquela pessoa. É você que está lendo, caramba. Você viu? Nós somos assim, tá? Então, nós precisamos ficar na presença de Deus mais e mais, e nós vamos nos enxergando. Então, aí sim vem o arrependimento e vem a mudança da nossa vida. Porque Ele que vai fazendo conforme eu vou me entregando. Realmente, agora eu aceitei. Porque eu estou orando em línguas, você sabe que a gente não aceita na primeira. Nós somos, assim, muito lentos por causa do pecado. Né? Vocês estão acompanhando, tá? Então, porque, vem cá, só para a gente se converter não levou um tempo? Né? Ou podia estar dentro da igreja, mas não tinha aceitado Jesus. E alguém, olha, isso é bárbaro. Irmão, irmã, isto vai te ajudar. Gente chata, cara, sai para lá. E olha, e vai 1 ano, e vai 2 anos, e vai batendo naquela tecla, não, para cá. Nós levamos muito tempo para aceitar esse Deus. E Ele continuou sendo bom para nós. Ele não nos matou, Ele não fez coisa horrível nenhuma conosco. Muito pelo contrário, nós ainda estamos abençoados. Pensa nisso. Na bondade de Deus. E Ele sustentando a nossa vida para nós sermos salvos. Vocês estão acompanhando? É bem isso aqui que Ele está falando, tá? Porque Ele ama a humanidade. E Ele quer ajudar todo mundo. Então, quando Jesus falou isso daqui, Ele já sabia o que ia acontecer hoje, no ano, sabe, que nós estamos vivendo, 2025, todo o horror que está, toda a dificuldade, Ele já sabia. Até o fim, tudo Ele já sabia. Então, por isso que Ele já foi colocando isso, olha, e a chave é essa, hein? Vocês andam firme na minha condição, senão vocês não vão aguentar. Porque quanto mais a gente avança na vida espiritual, mais ataque vem, óbvio, porque as trevas vêm em confronto conosco, estamos andando na luz, tá? Então, nós temos que ter a força de Deus, a força para o Senhor nos sustentar, para a gente não fazer o que a carne quer, tá?
Agora vamos ver lá, Lucas 9, 56. Lucas 9, 56. Vamos ver aqui. Essa bondade de Deus, gente, não tem mente humana que entenda, porque ela vai além. Tá? Ela vai além dessa mente, porque é impossível. Deus, gente, o Paulo, que ele era um fariseu, ele estava junto com os sacerdotes, que estavam esmurrando Jesus, que estavam caçoando, fazendo horrores. Na casa de Caifás, ele estava lá, ele estava. E depois ele foi um dos que gritou para crucificá-lo. E quando Estevão estava sendo apedrejado, amando dele, ele segurou a capa de Estevão. E Estevão fez a oração: Pai, não olhe para os pecados deles. Perdoa, perdoa. Ele falou exatamente o que Jesus falou na cruz. Estevão. E mais tarde, ele se converte. Vocês estão acompanhando? Então, veja a bondade de Deus. Veja a bondade de Deus, gente. Não adianta, porque Deus não quer que matar uma pessoa, agora vai mandar para o inferno. Se é um lugar que Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Porque isso é uma opção pessoal. Por isso que Jesus fala aqui no Evangelho, olha, o que você deve temer é aquele que mata e leva para o inferno, é o diabo. Você não fica andando com ele. É ele que leva as pessoas para o inferno, não sou eu. Eles não querem a minha graça, eu não posso fazer nada, eles me abandonam, viram as costas. Vocês estão acompanhando? Deus é bom, ele não criou o homem, ninguém para ir para o inferno. Então, esse conceito de ficar contra um, contra o outro, querendo que esse aqui, sabe, se prejudique, isso não pode. Isso não é assim. Isso não é bíblico. Isso não é de Deus, tá? Então, Lucas 9, nós vamos ver agora o versículo 56. Por que é que Jesus veio? Lucas 9, versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Simplesmente para isso. Veio para salvar. Ele não veio salvar pessoas boas, mesmo porque não existe. Né? Quando aquele jovem falou para ele, né, nossa, você é bom. Ele falou assim, você falou mesmo, você falou certo, porque só Deus é bom, não tem ninguém que é bom. Ninguém é bom, ninguém é merecedor de nada, nunca. E nem hoje, nem nascidos de novo, nós não somos merecedores de nada, pela nossa condição. Não pensa isso, isso é graça, é Deus que dá. Não é porque eu fiz uma coisa aqui, outra ali, que eu sou bom, não tem nada a ver. Paulo já falou, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Então, ninguém fica se gabando. Eu sou bonzinho, eu vou lá, eu fiz isso, eu faço, eu vou, eu não sei, não tem nada a ver isso aí, tá? Então, aqui no 56, ele está falando que ele veio para se doar para todas as pessoas. Isso é bondade. Isso é bondade, né? Então, por isso que Jesus falou, ore para aqueles que estão fazendo mal para você. Ora para eles, porque isso vai dar retorno. Vai. Com certeza, porque isso é mandamento, gente. Lembrem-se que nós não podemos violar os mandamentos. É transgressão. Hã? Transgressão você já viu, né? É violar a lei, o mandamento. É ruim para nós, completamente. Ai, mas vem cá, não está dando para orar para essa gente. Tem a dó, vai, não tem outra conversa? Faz favor, não dá. Mas Jesus falou, olha, se você quiser ser filho do Pai Celestial, você tem que fazer isso. Você quer ou não? Você que decide. Porque Ele te quer. Então, não tem conversa. Tem que fazer. Você tem que levar o seu coração diante de Deus. Tem que mudar. Não pode andar aí para a rua, para cima e para baixo, igual o ímpio que não tem Deus. Você nasceu de novo, você tem que ser pessoa diferente. Você tem que começar a mudar suas atitudes, seu jeito. Você pode falar um bando de coisas que você não vai fazer, que não vai fazer. Chegar na hora, você fez o certo,
foi guiado pelo Espírito Santo. Pelo seu coração. É isso que interessa. Está valendo. Porque ele vai te dar força. Em vez de você sentar a foice, você dá o amor de Deus. Você serve. Você abençoa. Em vez de ir com a foice. Lembra que Jesus falou? Não vim aqui para matar ninguém, não. Ah, já queria, vamos lá. Ah, o João, que era o apóstolo do amor. Não. Aqui, ó, esses aí estão fazendo, eu posso matar agora. Eu não vim aqui para isso. Não vim aqui para isso. Né? O evangelho não é isso, não. Gente, isso aqui, ai, estou ficando com mal-estar. Não, mas isso aqui é o caminho da salvação. É o caminho das bênçãos. Tá? É o caminho das bênçãos. Ai. E agora, se eu encontrar com a pessoa, eu vou sentar o quê? Um copo d'água na cara, vou falar tudo, já vou levar escrito, vou acabar, vou pisar. Não vai armado. Vai igual Jesus. Ele vai fazer. Ai, não, pelo amor de Deus, me diga outra coisa. Não, é isso aí. Você tem que ficar na presença de Deus. Porque você pode achar que você não vai ter condição na hora, mas você não vai ser você, vai ser Cristo Jesus em você. A glória que vive eternamente, que está em Colossenses. Amém? Amém? Isso é. Mas se você não tem comunhão com Deus diária, você não vai conseguir fazer isso. Você vai se prejudicar, porque você vai com a sua força e você vai só estragar a tua vida. E ainda da outra pessoa. Né? Mas é o recado que Jesus está falando aqui, que ele veio para todas as pessoas. Então, Deus quer salvar todas as pessoas, ele quer. Mas isso é individual. Então, precisa intercessão. Então, gente, não adianta só ficar falando, ai, Deus, salva fulano. Deus, não é assim que Deus vai salvar. Nós temos que seguir a Bíblia. Senhor, mande operários para pregar o evangelho, porque a pessoa só é salva quando ela ouve o evangelho. Uai, que jeito que nós somos salvos? Quando nós ouvimos falar de Jesus. Isso é o evangelho. É assim que você tem que orar, ok? Né, Senhor? Vai, Senhor, salva fulano. Por ele já tinha salvo. Então não é assim que ora, tem que orar certo. Você ora dizendo o que está na Bíblia. Senhor, manda operários, manda servos seus. Rodeia essa pessoa de servos, com os seus servos, para eles falarem do evangelho. Puxa, a pessoa vai sair correndo, gente, nossa, para ver se desvia. Mas quanto mais vai, mais gente, o evangelho perto vai vir. Até não aguentar. Até um dia vai. Tá? É isso aí que você tem que fazer. O pastor dele dava cada exemplo desse, ele falou assim, você fica orando lá para um filho seu, alguém, tal. Então vai que o seu filho é um médico, não sei. Então ele está trabalhando ali naquele hospital ou naquele laboratório, sei lá onde. Mas ele é transferido lá não sei para onde. Lá para o Nordeste ou para o Sul, não sei aonde. E quando ele chega lá, não é que só tinha um crente que ficava na orelha dele o dia inteiro? Pô, o cara se converte? Então, é isso que Deus faz. Tá? Vocês estão acompanhando? Então é isso aí. Senhor, manda operário. Cerca de seus operários essa pessoa. Tá? Porque Deus quer salvar. Porque Ele é bom. Tá? Só que tem um porém, gente. Veja que a gente, na carne, meu Deus, nós somos muito perigosos, porque nós queremos nos vingar. Ah, você vai ver. Mas você pode estar cheio disso, porque a sua carne está te inflamando. Mas se você é uma pessoa que ora, quando chega na hora, você vê o amor de Deus. É isso que tem que acontecer. Então, se você ficar na presença de Deus, você não vai seguir a sua carne, você vai seguir o seu Espírito, porque o Espírito Santo se levanta e Cristo Jesus age. É maravilhoso. Tá? Então, é importante isso, tá?
Temos que estar consciente disso. E não deixar o nosso coração solto aí, sem rumo, sem Deus, para ele fazer o que quer. Se vingar das pessoas. Procura amar as pessoas. Aqueles que têm ódio de você, raiva, estão fazendo coisas. Elas vão acabar te servindo. Elas vão acabar te servindo, você vai ver. Tá? Então, guarde o seu coração se unindo com o coração de Deus. Todos os dias, fica lá. Que Ele vai fazer o que é maravilhoso. Porque a bondade dele vai entrar no seu coração. Aí não é você que faz, é Ele aí. Porque a bondade é dele. Já está no seu coração e tem condição dele agir para abençoar as outras pessoas. Máximo, né?